Apocalipse, capítulo 2, a partir do verso 8, carta à igreja em Esmirna. Todos já encontraram? Acompanhem comigo. Ao anjo da igreja em Esmirna escreve: estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Amém? Se é Jesus, ele pede para escrever esta carta para a igreja de Esmirna, e ele diz: estive morto, mas estou vivo pelos séculos dos séculos. Jesus, ele está vivo pelos séculos dos séculos. Amém. E ele vê todas as coisas, conhece tudo, até as coisas que estão em oculto, ele conhece todas. Não adianta querer esconder, porque Jesus vai muito além do que pensamos ou imaginamos que podemos esconder algo dele. Ele vê tudo. A igreja de Esmirna era uma igreja perseguida. Em Esmirna havia um templo dedicado ao imperador Tibério César. Uma vez por ano queimavam incenso diante do altar, adoravam o imperador. Olha só que erro, olha só que imperador idólatra. Uma vez por ano ele queimava incenso diante do altar do Senhor, e o povo ia adorar. Mas a igreja de Esmirna não cedia, ela não aceitava isso, porque ela sabia que aquilo tudo era uma grande idolatria, e ela não aceitava adorar ao imperador Tibério César. Aleluia. Verso 9: conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Olha o que Jesus pediu para o apóstolo João escrever sobre aquele povo, sobre aquela igreja. Jesus, ele conhece. Conheço a tua tribulação. Jesus diz aqui que conhece até a pobreza, mas tu és rico. A igreja, o povo, os crentes dessa igreja, eles eram ricos, mas por causa da perseguição que faziam a eles por adorarem o verdadeiro Deus, o verdadeiro Cristo, eles eram perseguidos e passaram por provas e confiscaram toda a riqueza que eles possuíam. Mas, mesmo assim, Jesus diz: conheço a tua pobreza, mas tu és rico. Porque se a pessoa ela pode não ter nada na sua vida, mas se ela tem Jesus, ela é riquíssima. Não existirá pobreza para ela, porque Jesus, ele é o dono de tudo que existe, o dono de toda a prata, de todo o ouro, de toda a riqueza. Aleluia. Antes nós éramos assim, pobres, mas depois que conhecemos Jesus Cristo e entregamos a vida para Ele, nós somos ricos em Jesus. Aleluia. Louvado seja Deus. A carta de Jesus ao anjo da igreja
de Esmina, no livro do Apocalipse, ensina que devemos conhecer as aflições dos outros, mas não nos esqueceremos de que eles são ricos. Eles podem ser pobres como for, não terem nada. O governo pode confiscar tudo que temos, mas não devemos nos abatermos, porque nós somos ricos. E a nossa riqueza não está aqui na terra, a nossa riqueza está na glória. Aleluia! Louvado seja Deus! O que podemos aprender com a carta de Jesus à igreja de Esmina? Devemos conhecer as aflições dos outros. Não devemos esquecer que os outros são ricos. Aleluia! Devemos saber que há pessoas que se opõem a nós, mas que não são verdadeiros judeus. Louvado seja Deus. Verso 10. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para seres postos à prova, e teres aflição de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Aleluia! Nós temos que ser fiel até a morte, porque quando nós somos fiéis até a morte, nós vamos receber uma coroa de glória, não uma coroa corruptível, como o mundo dá para atletas que disputam jogos, e essa coroa é corruptível, mas a coroa que Jesus tem para cada um de nós é incorruptível, é uma coroa de glória. E a coroa do mundo não se pode comparar com a coroa que Jesus tem para nos dar, para aqueles que são fiéis, que são vencedores, aqueles que sofrem o dano, que sofrem a perseguição, como a igreja de Esmina perseguia, aquele que sofre provas por causa do nome de Jesus, mas se ele permanecer fiel até o fim, aí ele receberá a sua coroa de glória, a sua coroa da verdadeira vitória. Aleluia! A igreja de Esmina, uma das 7 igrejas endereçadas por Jesus, Policarpo de Esmina foi um bispo da igreja de Esmina no século II. Aleluia! Escreva esta carta ao anjo da igreja em Esmina. Jesus pediu para João escrever a carta e levar até o anjo da igreja em Esmina. E na carta, quando eles lessem, eles iriam ver que Jesus pede que nós façamos, obedecer em tudo, sermos perseverantes até o fim, para que nós venhamos receber a coroa de glória. Aleluia! A sinagoga deles pertence a Satanás. Qual era o defeito da igreja de Esmina? Na capital da região da Índia, é a perseguição. Essa cidade era famosa pelas competições esportivas de luta, nas quais quem ganhava recebia a coroa da vitória. Esmina quer dizer, Esmina quer, na guerra contra os seleucidas, permaneceu
esse nome Esmirna por ser fiel a Deus, porque ela rejeitava o pecado daqueles que se diziam, se constituíam judeus e não eram. Judeus que blasfemavam contra Deus. E os verdadeiros crentes de Esmirna não aceitavam isso. Aleluia! Louvado seja Deus! A blasfêmia dos falsos judeus. Blasfema é falar mal frequentemente. Refere-se à blasfêmia contra Deus. Aqui, porém, a blasfêmia é um aspecto do sofrimento dos crentes em Esmirna. Esta difamação veio de pessoas que se chamavam judeus, mas de fato não eram verdadeiros judeus. E esses falsos judeus só faziam blasfemarem de Deus, levantarem calúnias, falar mal de Deus, falar mal dos irmãos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de modo nenhum, sofrerá o dano da segunda morte. Louvado seja Deus. Aleluia. Diz aqui: quem vencer não será prejudicado pela segunda morte, que é o lago de fogo. Isso significa que os vencedores não serão prejudicados ao entrarem na presença de Deus no grande julgamento, no grande dia em que todos serão julgados. Todo o vencedor estará livre do dano da segunda morte, não será lançado no lago de fogo que arde com enxofre, a saber, a segunda morte, que é a morte espiritual. Essa é a segunda morte. E quem sofreu o dano da segunda morte será lançado no lago de fogo. Por isso, meu irmão, minha irmã, vigia, persevera, rejeite tudo aquilo que for contrário à vontade de Deus. Você tem que rejeitar. Você só tem mesmo que contemplar a beleza e a santidade do nosso Salvador Jesus Cristo, aquele que morreu na cruz do Calvário para nos dar vida e vida eterna. Assim como a igreja de Esmirna, ela não aceitava que as pessoas viessem acender incenso diante do altar do Senhor e adorar o Tibério César. Nós também devemos rejeitar tudo isso, todo tipo de idolatria. Podemos até ser perseguidos, podemos até sentir a tribulação, ser atribulado por alguém, todo dia querendo que nós venhamos deixar Jesus. Mas não, nós temos que seguir em frente, olhando para o nosso autor da vida, para o nosso Criador, aquele que nos escolheu desde antes a fundação do mundo. E o que é que Ele quer para nós? Ele quer que nós sejamos salvos. E o que é que Ele tem preparado durante toda a nossa caminhada na Sua presença? Ele tem a vida eterna para mim e para você, e também para todo aquele que quiser ter a vida eterna. Ele está tão somente esperando a
Glória a Deus. Evangelho de Mateus, capítulo 10, verso 28. Acompanhe comigo. Não temas os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Aleluia. Não devemos temer. Mesmo que venhamos passar pela morte, mas nós não devemos temer. Se nós somos de Cristo, se estamos perseverando, se estamos sendo perseguidos, se estamos vivendo em uma grande aflição, não devemos temer. Antes devemos temer aquele que tem o poder de matar, de lançar o corpo e a alma no inferno. Isso serve para você que está na presença de Deus e sai da presença de Deus. Aí você vai ter medo. Porque aquele que está na presença de Deus, ele não vai ter medo. Porque ele sabe que se ele morrer, ele vai estar na glória com o seu Salvador. Porque quem tem todo esse poder é Jesus Cristo. Porque ele é o dono da vida. E o povo da igreja desde ainda passaram por isso. Foram perseguidos. Ficaram pobres, eram ricos, ficaram pobres, sem ter nada. Mas tudo isso por causa do amor de Jesus Cristo. Tudo isso porque eles amavam a Jesus Cristo. E depois de tudo, aquele que venceu receberá a coroa de glória. Amém? Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Nós devemos fugirmos da idolatria, da prostituição. Devemos fugir dos vícios, todo e qualquer vício que a pessoa tem. Devemos fugir da mentira. Devemos fugir das coisas que não agradam a Deus e procurarmos fazer aquilo que agrada a Deus. Amém? Então, não se, como a igreja de Jesus, não se deu, por não ser, ela foi perseguida, e você também não se. Você pode até ser perseguido, mas se mantenha firme na presença do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém?